E agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre uma doença que é muito comum durante o verão, a otite. Quer descobrir por que isso acontece, como evitar e tratar? Vem comigo, então, assistir a matéria a seguir. Sofia é atleta de natação. Aos 9 anos de idade já encara uma rotina séria de treinamento. De segunda a sexta-feira, piscina. Tudo fluía bem, até que certo dia a menina teve uma surpresa desagradável. Ficou com uma coceira no ouvido, doendo. E eu falei pra minha mãe que estava doendo e ela achou que era um problema tipo normal. E depois começou a doer mais e ser mais frequente. Eu chorava. Aí minha mãe, ela ficava procurando coisa para fazer, ela fazia tudo e não dava certo. Ela começou com uma dorzinha e eu, assim, achei que não era nada demais, né? Uma dorzinha ali, ela tomou um remedinho para dor apenas, né? E melhorou um pouquinho, mas aí continuou a dor. E aí eu comecei a observar, vou ter que levá-la ao otorrino. E era no final de semana. Né? Então, assim, eu estava com dificuldade para levar no médico dela, né? Eu acabei que, vou levar ela na emergência, aí era num domingo, eu não vou levar na emergência, eu vou ver se piorar, levo na emergência para esperar a segunda-feira para ela ir no médico dela. Acabei esperando. Aí depois eu fui pro médico, ela já estava presumindo que eu estava com otite. Aí depois o médico, ele examinou meu ouvido e ele tinha um monte de coisa lá, não sei o que era aquilo. E lá a médica, ela assim, falou que ainda bem que eu fui naquele momento porque a infecção estava já, né, um pouco, estava extensa já, porque ela teve uma infecção por bactéria e por fungo, ao mesmo tempo num ouvido só, né? Que estava bem inflamado, né? Ela passou bastante tempo limpando o ouvido dela e ela teve que tomar medicação, teve que passar 45 dias sem ir para a piscina, né? Por conta disso, atrapalhou bastante a vida dela. Ficou bem difícil ir para a escola, ficar com essa dor de ouvido e aí eu tive que parar o meu treino de natação por conta dessa dor de ouvido. Então, a otite, por definição, é um processo inflamatório infeccioso da orelha. E aí a gente tem alguns tipos de otite, né? Dentre eles, os mais comuns são a otite externa, que vai acometer a porção externa da orelha, por isso tem esse nome. E nós temos, por exemplo, a otite média, que acomete a porção da orelha que fica por trás da membrana timpânica. E aí existem vários agentes que podem ser os responsáveis por esse processo infeccioso. Nós temos desde bactérias, fungos, né, e assim por diante. Então, as otites externas, por exemplo, elas normalmente são decorrentes ou de manipulação, por exemplo, as pessoas que gostam muito de usar as hastes flexíveis, né, que são os cotonetes, ou enfim, manipulam a orelha com outras coisas, como com o dedo, né, aquelas pessoas que apresentam as unhas grandes, por exemplo, elas podem lacerar o conduto e podem dar origem a processos infecciosos, assim também como água. Então, no caso da otite média, elas são decorrentes, de maneira geral, de processos infecciosos. O nariz, por exemplo, ele fica cheio de secreção por conta da gripe, por conta do resfriado, e a secreção ela migra do nariz até a orelha, através da tuba auditiva. Ela usou um antibiótico no ouvido, um remédio para fungo também no ouvido, aplicando diretamente, né? E ela tinha que ter alguns cuidados, além do repouso, né, da piscina, durante 45 dias, ela, toda vez que tomava banho, que ia molhar a cabeça, ela tinha que passar um óleo, né, no ouvido para poder evitar qualquer entrada, qualquer respingo de água nessa região. Nós temos, por exemplo, que as otites elas podem levar à perda auditiva, seja pela presença de secreção, seja pelo edema de conduto. Nós podemos ter ainda, por exemplo, o desenvolvimento de mastoidites, que são complicações também das otites médias, que evoluem com infecção da porção mais posterior da orelha. Nós podemos ter, por exemplo, desenvolvimento de paralisias faciais, o desenvolvimento, por exemplo, de meningites.
Então, são algumas das possíveis complicações das otites. Hoje em dia, qualquer dorzinha que ela sente, eu já corro logo no médico, já vou logo atrás, eu não espero, porque eu fiquei realmente com medo nesse período que ela tivesse algum problema maior, né, de perda auditiva. Graças a Deus ela conseguiu ficar boa 100%, ela voltou à rotina dela de normal, né? Nunca mais quero sentir isso. É diferente de uma criança dizer, né, que está com uma dor na perna ou no braço, mas na orelha especificamente é uma coisa que precisa realmente ser chamada a atenção. E é importante que venha para avaliação, porque, enfim, qualquer que seja o problema, precisa de um tratamento específico. Lembrando que a otite pode afetar pessoas de qualquer idade, não apenas crianças. E a doença acontece por diversas causas, mas acaba aumentando bastante no verão, porque os banhos de praia e piscinas se tornam mais frequentes. Além disso, a soma do calor com a umidade colabora para a proliferação dos fungos.